bilionário turco que se apaixonou por uma cristã. Ele carrega a culpa por uma decisão que destruiu o próprio irmão. Ela perdeu tudo na guerra, menos a fé. Entre eles nasce um amor proibido. Mas quando a verdade vem à tona, ela descobre que o homem por quem se apaixonou não era quem ela imaginava. Comenta de onde você assiste, deixa o like e se inscreve no canal. O seu like e o seu hype fazem essa história chegar a mais corações. Karim Darun aprendeu cedo que sentimento era fraqueza. Aos 7 anos caiu do cavalo e chorou. O pai apenas olhou e disse: "Um Darun não chora. Levante-se." E ele se levantou, sem nunca mais permitir uma lágrima. 30 anos depois, era o herdeiro perfeito. Frio, calculista, impecável. Mas por dentro estava vazio. A mansão dos Darun, no coração de Istambul, era feita de mármore, ouro e silêncio. O pai o esperava no escritório, como sempre, distante, autoritário. "Amanhã você se encontra com o ministro Serdar. Aylin estará lá. Ela entende o que é ser uma Darun." Karim apenas assentiu. Aylin era a noiva imposta, o casamento político, o preço da obediência. E ele, como sempre, cumpriria seu papel. Naquela noite ficou no terraço observando a cidade refletida no Bósforo. Tão viva, e ele tão morto por dentro. A mãe apareceu à porta. "Você pensa nele, não é?" Karim se virou. "Não sei do que está falando." "De Kaan", respondeu ela. "Você o carrega todos os dias." Ele ficou em silêncio. "Ele era meu filho também", disse ela. "Eu sei. Então por que carrega isso sozinho?" "Porque eu tenho que carregar." Elif baixou o olhar, como quem sabe que a verdade é uma ferida que nunca cicatriza. "Seu irmão achou que estava certo e você também. O que aconteceu não foi culpa de ninguém, mas ambos sabiam que era." No dia seguinte, Karim vestiu o terno impecável como uma armadura. O pai mandou mensagem: "Não se atrase e não decepcione." Ele nunca se atrasava, nunca decepcionava. Enquanto o carro seguia por Istambul, ele olhou pela janela. Pessoas riam, trabalhavam, viviam, e ele apenas existia, um prisioneiro de um sobrenome. A lembrança do irmão voltou como um sussurro. "Você não precisa ser o que eles querem, Karim. Pode ser quem você é." Mas Karim já não sabia quem era, porque um Darun não sente. Um Darun apenas sobrevive. Karim não queria estar ali. Mas o passado, quando não é redimido, sempre volta. 5 anos haviam se passado desde a tragédia, desde o dia em que perdeu o irmão, e jurou nunca mais voltar àquele lugar. Mas ali estava ele, atravessando a estrada de terra batida em um jipe coberto de poeira. O calor era sufocante, o ar pesado de areia e lembranças. Do lado de fora, a terra rachada e as tendas brancas se espalhavam como cicatrizes. O campo de refugiados, o mesmo tipo de campo que um dia ele ajudou a destruir. "Estamos chegando, Sr. Darun", disse o motorista. Karim apenas assentiu. Quando o veículo parou, o cheiro de fumaça e comida misturada ao pó o envolveu. Crianças corriam, mulheres carregavam baldes, homens fumavam em silêncio. Era um mundo ferido, mas vivo. "Sou Tariq, coordenador do campo." O homem apertou a mão de Karim com gratidão. A Fundação Darun tornou tudo isso possível. Sem ela, metade dessas famílias não teria abrigo. Karim respirou fundo. Fundação Darun. Parecia nobre, mas ele sabia, não era caridade, era penitência. Enquanto Tariq mostrava o local, as vozes e o barulho pareciam distantes. A mente de Karim o levava de volta ao dia em que o telefone tocou. A voz fria do pai. "Kaan está morto." E o mundo desabou. Ele parou de andar. Tariq percebeu. "O senhor está bem?" Karim apenas respondeu: "Continue." Mas ele nunca mais esteve bem. Foi então que a viu. De longe, uma mulher ajoelhada ao lado de uma criança ferida. Falava baixo, acalmando o choro enquanto uma enfermeira limpava o machucado. Um lenço claro cobria parte do cabelo. O olhar era sereno. Tariq seguiu o olhar de Karim. "Aquela é Mira, síria. Perdeu toda a família na guerra. Trabalha aqui como tradutora e voluntária.
É uma das almas mais fortes que já vi. Mira se levantou, ajudou a criança a ficar de pé e entregou um doce. Sorriu. E o mundo, por um instante, pareceu menos cinza. Karim sentiu algo apertar o peito. Ela havia perdido tudo. E ainda assim, sorria. Enquanto ele, que tinha tudo, só sabia carregar culpa. Mira ergueu o rosto. E por um segundo os olhos dos dois se encontraram. Um instante breve, silencioso, mas que o desarmou completamente. Havia fé naquele olhar. Paz. Coisas que ele havia esquecido como se sentiam. Ela é cristã, disse Tariq. Karim se virou, surpreso. Convertida depois da guerra. Vive para ajudar os outros. Cristã. Sozinha em meio a tantos. E ainda assim, firme. Karim não entendeu o que sentiu. Talvez curiosidade. Talvez algo mais perigoso. O sol começava a cair quando ele voltou ao jipe. Antes de partir, olhou pela janela uma última vez. Lá estava ela, sorrindo para uma idosa, segurando uma bandeja com pães. O vento balançava o lenço dela, e a luz dourada do entardecer parecia envolver tudo. O jipe arrancou, e Mira desapareceu na poeira. Durante todo o caminho de volta, Karim ficou em silêncio, pensando nela, na serenidade impossível que vira em meio ao caos. E pela primeira vez em 5 anos, sentiu algo que não sabia mais nomear. Não era culpa. Era algo que se parecia perigosamente com esperança. Karim voltou ao campo 3 dias depois. Não tinha motivo real para estar ali. Tariq não havia pedido sua presença. Não havia reuniões marcadas. Nenhuma obra precisava de aprovação urgente. Mas ele voltou mesmo assim. E sabia exatamente por quê. O jipe parou na entrada do campo e Karim desceu com passos firmes, ajustando os óculos escuros contra o sol forte. Usava roupas mais simples dessa vez. Camisa de linho clara, calças de sarja. Nada de terno, nada de relógio de luxo. Ele tentava parecer menos Darum. Tariq o recebeu com surpresa. Senhor Karim, não esperávamos o senhor hoje. Decidi verificar o andamento das obras pessoalmente, mentiu Karim, mantendo a voz firme. Quero garantir que tudo está conforme o planejado. Tariq assentiu entusiasmado. Claro, vou levá-lo até o canteiro. Mas Karim não estava interessado no canteiro. Estava interessado em encontrá-la. Eles caminharam pelo campo, passando pelas mesmas tendas, pelos mesmos rostos cansados. Crianças corriam descalças. Mulheres lavavam roupas em bacias de plástico. Homens conversavam em círculos, fumando. E então, ele a viu. Mira estava perto da clínica improvisada, carregando uma caixa de suprimentos médicos. O lenço claro cobria parte do cabelo, mas alguns fios escuros escapavam nas laterais. Ela usava a mesma blusa simples de manga comprida e uma calça desbotada. Karim parou. Tariq continuou falando, mas ele não ouvia mais nada. Só a via. Mira colocou a caixa no chão, limpou o suor da testa com as costas da mão e respirou fundo. Então pegou outra caixa e começou a carregá-la sozinha. Karim se moveu sem pensar. Deixe-me ajudar. A voz dele a fez parar. Mira virou-se surpresa e seus olhos encontraram os de Karim. Por um instante ela apenas o encarou, sem medo, sem reverência, apenas observando. Obrigada, disse ela finalmente com um leve sotaque. Mas eu consigo. Karim deu 2 passos à frente. Eu sei que você consegue, mas não precisa. Mira hesitou. Então, devagar, soltou a caixa e deu um passo para trás. Tudo bem. Karim pegou a caixa. Era mais pesada do que parecia. Ele ergueu uma sobrancelha. Você carrega isso sozinha? Todos os dias. Ele a encarou por um segundo. Havia algo na simplicidade daquela resposta que o incomodou. Não pela arrogância, mas pela verdade crua que ela carregava. Essa mulher não pedia ajuda, mesmo quando precisava. Eles caminharam lado a lado até a clínica. Mira não falava muito, mas respondia às perguntas dele com educação. Sim, trabalhava ali há 3 anos. Não era médica, apenas traduzia e ajudava onde podia. Sim, gostava do trabalho. Karim ouvia cada palavra como se fossem segredos. Quando chegaram à entrada da clínica, ele colocou a caixa no chão
e endireitou as costas. Mira agradeceu com um aceno de cabeça. O senhor é generoso. Karim, disse ele de repente. Pode me chamar de Karim. Ela piscou, surpresa. Isso não seria apropriado. Por que não? Mira desviou o olhar. Porque o senhor é quem é. E eu sou quem eu sou. Karim franziu a testa. E quem você é? Ela o encarou de novo. Dessa vez havia algo diferente no olhar. Não era desafio, mas também não era submissão. Era firmeza. Alguém que sabe o seu lugar. As palavras deveriam ter soado humildes, mas não soaram. Soaram como verdade. E Karim percebeu que aquela mulher não se curvava para ninguém, nem para ele. Nos dias seguintes, Karim voltou mais vezes, sempre com desculpas, sempre com motivos técnicos. Mas todos sabiam que ele estava ali por outra razão. E Mira sabia também. Eles começaram a conversar mais. Pequenas trocas de palavras enquanto ela trabalhava. Ele perguntava sobre o campo, sobre as necessidades, sobre os refugiados. Ela respondia com paciência, mas sem se alongar. Nunca falava de si mesma. Até que um dia ele perguntou: "Você tem família?" Mira estava organizando remédios em uma prateleira improvisada. Parou por um segundo, mas não se virou. Não. A palavra foi seca. Final. Karim sentiu um aperto no peito. "Sinto muito." "Não precisa", disse ela, voltando ao trabalho. "Deus cuida de mim." Ele ficou em silêncio. Deus. Ela falava sobre Deus como se ele estivesse ali ao lado dela, como se fosse real, presente. Karim não lembrava a última vez que sentira isso. "Você realmente acredita nisso?" perguntou baixo. Mira finalmente se virou para ele. "Eu não teria sobrevivido se não acreditasse." Os olhos dela eram calmos, firmes, cheios de uma certeza que Karim nunca teve, e pela primeira vez ele sentiu inveja. Não do dinheiro, não do poder, mas da fé. Foi em uma tarde quente, enquanto caminhavam entre as tendas que aconteceu. Mira tropeçou em uma pedra solta. O pé dela escorregou e ela perdeu o equilíbrio. Karim agiu por instinto. Ele estendeu a mão e segurou o braço dela, firme, impedindo a queda. Por um segundo ficaram parados. A mão dele no braço dela. Os rostos a poucos centímetros de distância. Mira ergueu o olhar e seus olhos encontraram os de Karim. E o mundo pareceu parar. Karim sentiu o calor da pele dela através do tecido. Sentiu o pulso dela acelerar. Ou seria o dele? Ele não sabia mais. Tudo o que sabia era que não queria soltar. Mas Mira se afastou. Devagar, mas deliberadamente. Ela deu um passo para trás, soltando o braço do dele, e baixou o olhar. "Obrigada", disse, a voz um pouco trêmula. Karim ficou parado, a mão ainda no ar, como se não soubesse o que fazer com ela. "Você está bem?" "Estou." Mas ela não o encarou de novo. Apenas ajeitou o lenço no cabelo e continuou andando mais rápido dessa vez. Karim ficou ali, observando-a se afastar. E percebeu algo que o assustou. Ele não queria que ela fosse embora. Naquela noite, de volta ao hotel, Karim ficou acordado até tarde. A imagem de Mira não saía da sua cabeça. O jeito como ela tropeçou, o calor da pele dela, o olhar assustado quando ele a segurou e a forma como ela se afastou, não com raiva, mas com medo, não dele, mas do que ele representava. Karim passou a mão pelo rosto exausto. Aquilo era perigoso. Ela era diferente de tudo o que ele conhecia, diferente do mundo dele, diferente da vida que ele vivia, e ele sabia que não deveria voltar, mas no fundo já sabia que voltaria, porque pela primeira vez em 5 anos ele sentiu algo além de culpa. Sentiu vontade de estar perto de alguém, e isso era mais perigoso do que qualquer negócio que já havia fechado. Karim passou a ir ao campo quase todos os dias. Desde o dia em que a segurou pelos braços, algo dentro dele havia mudado. O silêncio que antes o protegia, agora o sufocava. No início, inventava desculpas. Precisava verificar o andamento das obras. Precisava conversar com Tariq. Precisava aprovar orçamentos. Mas depois de 2 semanas ele parou de mentir para si mesmo. Ele ia por causa dela.
e todos sabiam. Tarik não dizia nada, mas sorria discretamente sempre que Karim perguntava onde Mira estava. Os voluntários trocavam olhares quando ele passava. Até as crianças do campo começaram a reconhecê-lo, acenando quando o jipe chegava. Karim Darum, o herdeiro bilionário, havia se tornado presença constante em um campo de refugiados. E tudo por causa de uma mulher que mal olhava para ele. Foi Tarik quem pediu a ajuda dela. "Temos uma reunião com os líderes locais amanhã", disse ele, enquanto caminhavam pelo campo. "Eles querem discutir a expansão do programa de moradia, mas a maioria fala apenas árabe." Karim assentiu, tentando parecer interessado. "E precisamos de uma tradutora. Mira é a melhor que temos." O coração de Karim acelerou, mas ele manteve a expressão neutra. "Tudo bem, conte com ela." Tarik sorriu. "Já falei com ela." Ela concordou. Karim virou o rosto para esconder o alívio. No dia seguinte, a reunião aconteceu em uma tenda grande, no centro do campo. Cadeiras de plástico estavam dispostas em círculo. Mapas e plantas arquitetônicas cobriam uma mesa improvisada. O calor era sufocante, mesmo com as laterais da tenda abertas. Karim chegou cedo, vestindo camisa de linho e calças leves. Sentou-se e esperou. E então, ela entrou. Mira usava um vestido simples, de manga comprida, em tom bege claro. O lenço estava perfeitamente ajustado, cobrindo o cabelo, mas deixando o rosto à mostra. Ela carregava uma pasta com papéis e uma caneta. Parecia profissional, séria, confiante. E Karim não conseguiu desviar o olhar. Ela o viu e hesitou por uma fração de segundo. Então acenou com a cabeça, educada, e sentou-se do outro lado da mesa, longe dele. Karim apertou os dedos contra a cadeira. A reunião começou. Os líderes locais entraram, homens mais velhos de barbas longas e roupas tradicionais. Falavam em árabe, gesticulando com intensidade. Tarik tentava acompanhar, mas era evidente que precisava de ajuda. Foi quando Mira tomou a palavra. Ela traduzia com clareza e precisão. Não apenas as palavras, mas o tom, a intenção. Quando os líderes levantavam a voz, ela mantinha a calma. Quando faziam perguntas difíceis, ela reformulava com diplomacia. Enquanto os homens discutiam, Karim sentiu o ar dentro da tenda pesar. Mas Mira permanecia calma, o tom firme, o olhar direto. Nenhuma hesitação, nenhum medo. Karim a observava, fascinado. Ela não era apenas uma tradutora, era uma ponte, e fazia aquilo com uma naturalidade que ele nunca tinha visto. Em certo momento, um dos líderes fez uma pergunta direta a Karim. Mira traduziu, mas antes que ele pudesse responder, o homem continuou falando, mais alto, mais exaltado. Mira ergueu a mão, firme. "Por favor", disse ela, em árabe, "deixe-o responder." O homem parou, olhou para ela, e então, devagar, assentiu. Karim sentiu algo apertar no peito. Ela não tinha medo, não se curvava. Mesmo diante de homens que poderiam intimidá-la, ela permanecia firme. E isso o impressionou mais do que qualquer coisa que já havia visto. A reunião durou quase 2 horas. Quando terminou, os líderes saíram satisfeitos. Tarik apertou a mão de Karim aliviado. "Foi produtivo. Obrigado por estar aqui. Foi Mira quem fez a diferença", disse Karim, olhando para ela. Mira estava guardando os papéis na pasta, sem olhar para ele. "Apenas fiz meu trabalho", disse ela, baixo. Tarik sorriu. "Bem, vocês dois foram ótimos. Vou preparar o relatório para enviar aos investidores." Ele saiu, deixando os dois sozinhos na tenda. O silêncio pesou. Karim deu um passo à frente. "Você foi incrível hoje." Mira não respondeu. Apenas continuou arrumando os papéis. "Estou falando sério", insistiu ele. "A forma como você conduziu aquela reunião, a forma como você se impôs, foi impressionante." Ela finalmente olhou para ele. "Eu não me imponho. Apenas respeito as pessoas. E espero o mesmo em troca." Karim a encarou. "E eu não te respeito?" Mira hesitou. "O senhor respeita o que eu faço, mas não quem eu sou." As palavras cortaram fundo. Karim deu mais um passo. "Então me diga quem você é." Mira apertou a pasta contra o peito como se fosse um escudo.
Isso não importa, importa para mim. Ela desviou o olhar. Não deveria. O silêncio voltou a pesar, mas dessa vez havia algo diferente. Uma tensão que pulsava no ar, invisível, mas inegável. Karim queria dizer algo, queria perguntar por que ela se afastava, por que resistia, por que olhava para ele como se ele fosse ao mesmo tempo perigoso e desejado. Mas ele não disse nada, porque sabia que qualquer palavra poderia quebrar aquele equilíbrio frágil. Foi Mira quem falou primeiro. O senhor não deveria estar aqui. Karim franziu a testa. Por quê? Porque o senhor tem uma vida, uma família, compromissos. Ela respirou fundo. E eu não faço parte disso. E se eu quisesse que fizesse? As palavras saíram antes que ele pudesse impedir. Mira arregalou os olhos. Por um instante, pareceu vulnerável, assustada. E então, devagar, balançou a cabeça. O senhor não sabe o que está dizendo. Eu sei. Não sabe. Ela deu um passo para trás. O senhor vê o que quer ver, mas eu não sou o que o senhor imagina. Então me mostre quem você é. Mira apertou os lábios. Os olhos dela brilhavam, não de lágrimas, mas de algo mais profundo. Algo que ela lutava para esconder. Eu fiz um voto, disse ela baixo, de fé, de pureza, de não me permitir sentir o que não devo. Karim ficou imóvel. E o que você sente? Mira fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia dor ali. Não importa o que eu sinto, importa o que eu escolho fazer. E com essas palavras, ela se virou e saiu da tenda. Karim ficou ali, sozinho, o coração acelerado, a mente em fogo. Ela tinha admitido. Sem dizer uma palavra, ela tinha admitido. Ela sentia algo e estava lutando contra isso, assim como ele. Naquela noite, Mira ajoelhou-se em sua pequena tenda, as mãos entrelaçadas, os olhos fechados. Orou como sempre fazia. Pediu força, pediu clareza, pediu perdão por pensamentos que não deveria ter. Mas pela primeira vez, a oração não trouxe paz. Porque a imagem de Karim não saía da sua mente. O jeito como ele a olhava, o jeito como ele falava com ela, o jeito como ele parecia perdido. E ela sabia que era perigoso, porque homens como ele não pertenciam ao mundo dela. E ela não pertencia ao dele. Mas algo dentro dela, algo que ela tentava negar com todas as forças, sussurrava que talvez isso não importasse. Mira apertou as mãos com mais força e continuou orando. Porque a fé era tudo o que ela tinha. E ela não podia perder isso nem por ele. Karim chegou ao campo quando o sol já tinha se posto. Não era comum ele aparecer à noite. Mas naquele dia, algo o puxou de volta. Talvez a inquietação, talvez o vazio que voltava a crescer sempre que ele se afastava dali. Ou talvez simplesmente a necessidade de vê-la. O jipe parou perto da entrada. Karim desceu devagar, ajustando a jaqueta leve contra o vento frio da noite. Ao longe, podia ver as fogueiras acesas entre as tendas. O cheiro de lenha queimada misturava-se ao aroma de comida sendo preparada. Crianças ainda brincavam, correndo entre as sombras. Mulheres conversavam em grupos, rindo baixo. Homens fumavam sentados em círculos improvisados. A vida continuava ali, mesmo no escuro, mesmo na miséria. E Karim, pela primeira vez, sentiu inveja daquilo, porque ali, entre tendas e poeira, havia algo que ele nunca teve: comunidade, pertencimento, paz. Ele encontrou Tariq perto do centro comunitário. Senhor Karim, não esperávamos o senhor hoje. Karim sorriu, sem jeito. Eu sei. Desculpe aparecer sem avisar. Não precisa se desculpar. É sempre bem-vindo. Tariq gesticulou em direção a uma das tendas maiores. Estamos jantando. Nada especial, mas se quiser se juntar a nós... Karim hesitou. Jantar com os voluntários. Sentar-se no chão. Comer comida simples. Há alguns meses, ele teria recusado. Mas agora, eu adoraria. A tenda estava cheia. Voluntários de várias nacionalidades se sentavam em esteiras, compartilhando tigelas de arroz, pão sírio, legumes cozidos e chá quente. Conversavam em inglês, árabe, turco,
Às vezes tudo ao mesmo tempo, rindo das confusões linguísticas. Karim sentou-se em um canto, tentando não chamar atenção. E então a viu. Mira estava do outro lado da tenda, servindo chá para uma senhora idosa. Ela sorria paciente, ouvindo algo que a mulher dizia. Quando terminou, levantou-se e virou-se. Os olhos deles se encontraram. Mira parou. Por um segundo pareceu surpresa. Então, devagar, acenou com a cabeça e continuou o que estava fazendo. Mas Karim viu. Viu o rubor discreto nas bochechas dela. Viu a forma como ela desviou o olhar rápido demais. Viu que ela também sentia. O jantar foi simples, mas caloroso. As pessoas conversavam, compartilhavam histórias, riam. Karim ficou quieto na maior parte do tempo, apenas ouvindo, observando e percebendo como era estranho estar ali. Não pela pobreza, não pela simplicidade, mas porque, pela primeira vez em anos, ele se sentia humano. Não era o herdeiro Darum, não era o bilionário, não era o homem que carregava o peso de um império nas costas. Era apenas Karim, e aquilo era libertador. Mira sentou-se perto dele em certo momento, segurando uma tigela de chá. Não disse nada, apenas ficou ali, em silêncio. Karim olhou para ela. Obrigado. Ela franziu a testa, confusa. Por quê? Por me deixar estar aqui. Mira sorriu, discreto. Eu não deixei nada. O senhor escolheu vir. Mesmo assim. Ela tomou um gole do chá, pensativa. Às vezes, as melhores escolhas são as que não fazem sentido. Karim sentiu algo apertar no peito. Ela tinha razão. Nada daquilo fazia sentido, mas ele não conseguia parar. Quando o jantar terminou, as pessoas começaram a se dispersar. Alguns voltaram para suas tendas. Outros ficaram conversando ao redor das fogueiras. Karim levantou-se, pronto para ir embora. Mas Mira o chamou. Senhor Karim. Ele se virou. Ela estava parada perto da saída da tenda, as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Posso falar com o senhor? Só um momento. Karim assentiu, o coração acelerando sem motivo aparente. Eles saíram juntos. A noite estava fria, o céu repleto de estrelas. O vento soprava suave, carregando o cheiro de terra e fumaça. Mira caminhou alguns passos à frente, parando perto de uma fogueira que já estava quase apagada. As brasas brilhavam fracas, lançando sombras dançantes ao redor. Karim parou ao lado dela. Nenhum dos dois falou por um longo tempo. Foi Mira quem quebrou o silêncio. O senhor carrega algo pesado. Não era uma pergunta. Karim olhou para ela surpreso. Como sabe? Eu vejo nos seus olhos. Ela virou-se para encará-lo. A mesma coisa que eu vejo nos olhos de quem perdeu tudo. Culpa, dor, arrependimento. Karim engoliu em seco. E você? Também carrega isso? Mira sorriu, triste. Todos aqui carregam. A diferença é que alguns de nós aprendemos a entregar isso para Deus. E se Deus não aceitar? As palavras saíram antes que ele pudesse impedi-las. Mira o encarou, os olhos brilhando à luz fraca das brasas. Deus sempre aceita. Somos nós que não conseguimos perdoar a nós mesmos. Karim desviou o olhar, apertando os punhos. Eu não acredito em perdão. Eu sei. Ele a olhou de novo, confuso. Como sabe? Porque se acreditasse não estaria aqui, tentando comprar a paz que não consegue sentir. As palavras cortaram fundo, mas não com raiva, com verdade. Karim respirou fundo. E você acredita? Sim. Mesmo depois de tudo o que passou? Mira assentiu devagar, especialmente por isso, porque quando a razão falha, a fé é o único refúgio que resta. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Pesado, denso, carregado de algo que nenhum dos dois conseguia nomear. Karim deu um passo à frente, sem pensar, sem planejar, apenas movido por algo mais forte do que a razão. Mira não recuou. Apenas o encarou, os olhos arregalados, o coração acelerado. Ele ergueu a mão devagar e tocou o lenço que cobria parte do cabelo dela. O tecido era macio entre os dedos, e por um instante o mundo parou.
Mira prendeu a respiração. Karim? Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome. E a forma como ela disse, baixo, trêmulo, carregado de algo proibido, fez o coração dele disparar. Ele se aproximou mais. Os rostos a centímetros de distância. A respiração de um misturando-se à do outro. Os olhos de Mira brilhavam. Não de medo, mas de algo muito mais perigoso. Desejo. E Karim soube naquele instante que se ele a beijasse, ela não recuaria. Mas então ela fechou os olhos e deu um passo para trás. Devagar. Firme. Não, sussurrou. Karim parou, a mão ainda no ar, o coração despedaçado. Mira. Não assim. Ela abriu os olhos e havia lágrimas ali. Sentimentos verdadeiros precisam nascer da verdade, não da confusão. Karim apertou os punhos, lutando contra o impulso de puxá-la de volta. E se isso for verdade? Mira balançou a cabeça, os lábios tremendo. Então precisa ser em outro momento, em outras circunstâncias, quando nós dois soubermos quem realmente somos. Ela deu mais um passo para trás. Boa noite, Sr. Karim. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela se virou e desapareceu entre as sombras. Karim ficou ali, sozinho, a mão ainda no ar, o coração ainda acelerado, a mente em fogo. Ele queria correr atrás dela, queria puxá-la de volta, queria dizer que não importava, que nada importava, mas ele não fez nada, porque ela tinha razão. Sentimentos verdadeiros precisavam nascer da verdade, e ele ainda escondia a maior mentira de todas. Karim fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu de novo, olhou para o céu. As estrelas brilhavam, indiferentes, e ele percebeu algo que o aterrorizou. Ele estava se apaixonando por uma mulher que ele não podia ter, por uma verdade que ele não podia contar, e por um futuro que ele não sabia se existia. Karim passou uma semana em Istambul tentando esquecer, tentando voltar à rotina, aos negócios, às reuniões intermináveis, ao papel que sempre desempenhou. Mas não conseguiu. O eco do quase beijo ainda o perseguia, uma lembrança que queimava como um pecado que ele nunca cometeu, mas não conseguia esquecer. Tudo parecia vazio. As conversas, sem sentido, os compromissos, sufocantes. Até o reflexo no espelho parecia estranho, como se ele estivesse olhando para um homem que não reconhecia mais. Aylin marcou um jantar. Ele foi. Sentou-se à mesa, sorriu nos momentos certos, respondeu quando necessário. Mas não estava ali. Estava em uma tenda poeirenta sob um céu estrelado, ao lado de uma mulher que o fazia sentir vivo pela primeira vez em 5 anos. Aylin percebeu. Você está distante, disse ela, a voz educada, mas fria. Karim olhou para ela. Bonita, elegante, perfeita. E completamente errada. Desculpe, estou cansado. Ela não acreditou, mas não insistiu, porque casamentos como o deles não eram sobre verdade, eram sobre conveniência, e Karim estava cansado de fingir. 3 dias depois, ele voltou ao campo. O motorista nem perguntou. Apenas ligou o carro e seguiu o caminho que já conhecia de cor. Karim olhava pela janela, a mente em guerra consigo mesmo. Ele não deveria estar ali. Não deveria vê-la de novo. Mas algo mais forte o puxava de volta. Algo que ele não sabia controlar. Quando o jipe parou na entrada do campo, Tariq veio ao encontro dele, surpreso. Senhor Karim, não esperávamos o senhor hoje. Vim verificar o andamento das obras, mentiu Karim, a voz firme. Tariq assentiu, mas havia algo no olhar dele, algo que dizia que ele sabia. Sabia que não era sobre obras, nunca foi. Karim a encontrou perto da clínica, carregando caixas de suprimentos. Ela parou ao vê-lo. Por um segundo seus olhos se encontraram, e Karim viu tudo o que precisava ver. Ela também não tinha esquecido, mas então Mira desviou o olhar, apertou a caixa contra o peito e continuou andando, ignorando-o. Karim sentiu algo apertar dentro dele. Raiva, frustração, desespero. Ele a seguiu. Mira. Ela não parou. Mira, por favor. Ela acelerou o passo. Karim estendeu a mão e segurou o braço dela, firme, mas não agressivo. Ela parou.
Virou-se. Os olhos brilhavam, não de lágrimas, mas de algo perigoso. Raiva contida. O senhor não deveria estar aqui. Eu sei. Então, por que voltou? Karim não tinha resposta. Ou melhor, tinha. Mas não podia dizer. Mira puxou o braço, soltando-se dele. Por favor, vá embora. E continuou andando. Karim ficou parado, o punho cerrado, o coração em frangalhos. A discussão aconteceu à tarde. Tariq havia convocado uma reunião para discutir o futuro do acampamento. Havia rumores de que o governo planejava remover as famílias para outro local. As tensões estavam altas. Karim participou da reunião ao lado dos líderes locais e dos voluntários. Mira estava lá, traduzindo, como sempre. Mas não olhava para ele, nem uma vez. Em certo momento, um dos líderes levantou a voz, exigindo garantias. Tariq tentou acalmar os ânimos, mas a situação estava saindo do controle. Foi quando Karim falou: ninguém será removido sem um plano de realocação digno. Eu garanto. O líder o encarou desconfiado. E por que deveríamos acreditar em você? Karim respirou fundo. Porque eu não vim aqui para tirar nada de vocês. Vim para reconstruir. Mira riu, baixo, amargo. Karim virou-se para ela surpreso. Algo engraçado? Ela o encarou finalmente. Os olhos eram frios. O senhor não veio aqui para reconstruir. Veio para aliviar a consciência. O silêncio caiu sobre a tenda. Karim sentiu o sangue ferver. Você não sabe nada sobre mim. Sei o suficiente. Mira deu um passo à frente. Sei que o senhor é rico, poderoso e que pensa que pode comprar qualquer coisa. Até o perdão. Mira. Tariq tentou intervir, mas ela não parou. O senhor brinca com a esperança dessas pessoas, com a fé delas, e acha que isso faz de você um bom homem. Karim deu um passo à frente, a voz baixa, mas intensa. Você não tem o direito de me julgar. Tenho sim, porque eu vivo aqui. Eu vejo o sofrimento deles todos os dias. E sei que, para o senhor, isso é apenas uma forma de se sentir melhor. Karim apertou os punhos. Você não sabe nada do que eu passei. Então me diga. A voz dela subiu. Me conte o que o senhor tanto esconde. Me diga por que o senhor está aqui de verdade. Karim ficou calado, porque ele não podia contar. Mira balançou a cabeça, os olhos marejados. É isso, o senhor não confia em ninguém, nem em mim. E virou-se para sair. Karim não pensou, apenas agiu. Ele a segurou pelo braço e a puxou de volta. Solte-me. Não. Karim, por favor. Mas ele não soltou. Por um instante, o silêncio pesou entre eles. O ar parecia mais denso, como se o próprio campo parasse para ouvir. O rosto de Mira estava a poucos centímetros do dele, o perfume leve de areia e jasmim, o tremor nos lábios, o medo misturado com algo que ele reconheceu, desejo. E antes que pudesse pensar, Karim se inclinou. Ele a puxou mais perto. Segurou o rosto dela com as duas mãos e a beijou. Foi como uma explosão silenciosa. Os lábios dele encontraram os dela com urgência contida, um toque que começou firme e se tornou trêmulo. O coração de Karim batia contra o dela, um ritmo descompassado, caótico, impossível de disfarçar. O mundo pareceu se calar. Só o som do próprio coração batendo violento preenchia o silêncio. Mira ficou paralisada por um segundo, e então, contra toda a razão, contra toda a fé, ela correspondeu. Os dedos dela agarraram a camisa dele. O corpo dela se inclinou para a frente. A boca dela se abriu, permitindo. E por um breve instante, nada mais existiu. Apenas eles dois. Apenas aquele beijo. Aquela verdade impossível. Mas então a realidade voltou. Mira o empurrou. Forte. Desesperada. Ela cambaleou para trás, a mão na boca, os olhos arregalados, as lágrimas escorrendo. Não. A voz dela era um sussurro quebrado. Não, não, não. Karim deu um passo à frente, as mãos ainda estendidas. Mira, eu... Não fale. Ela balançou a cabeça, tremendo. Não diga nada. Eu sinto muito. O senhor não sente. A voz dela subiu, rasgada.
Se sentisse, não teria feito isso. Não teria... Ela não conseguiu terminar. Apenas cobriu o rosto com as mãos e soluçou. Karim sentiu o peito se despedaçar. Mira, por favor, isso não pode acontecer. Ela olhou para ele, os olhos vermelhos. O amor não pode nascer onde há mentira. E o Senhor está cheio de mentiras. Eu queria te contar, mas não contou. Ela deu um passo para trás. E agora é tarde demais. Não é? É sim. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, tentando recuperar a compostura. Vá embora, Karim. Por favor, apenas vá. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela se virou e saiu da tenda. Karim ficou ali, sozinho, o gosto dela ainda nos lábios, a culpa queimando no peito. Ele tinha estragado tudo, tinha feito a única coisa que não deveria ter feito. E agora ela se foi, e ele não sabia se conseguiria trazê-la de volta. Do lado de fora, o vento soprava forte, levantando poeira. O sol estava baixo no horizonte, tingindo o céu de vermelho, como sangue, como culpa, como o fim de algo que nunca teve a chance de começar. E foi naquele beijo, breve, impossível e verdadeiro, que tudo começou a ruir. Como se cada tijolo do Império Darum desmoronasse junto com o silêncio de Mira. Aylin Serdar não era mulher de aceitar humilhações em silêncio. Quando os rumores chegaram até ela, sussurros discretos em jantares, olhares trocados entre conhecidos, comentários abafados sobre o noivo que passava mais tempo em um campo de refugiados do que ao seu lado, ela decidiu agir, não com raiva, com precisão. Porque Aylin havia sido criada para ser esposa de um Darum, e isso significava proteger o nome da família, mesmo que fosse do próprio noivo. Ela não disse nada a Karim, não fez escândalo, apenas pegou o carro e dirigiu até a fronteira, sozinha. Mira estava na clínica quando a viu chegar. Uma mulher elegante, vestindo roupas caras demais para aquele lugar. Salto alto que afundava na terra seca. Óculos escuros que escondiam o olhar, mas não a intenção. Ela parou na entrada da clínica e tirou os óculos devagar. Os olhos eram frios, calculistas. Você é Mira? Mira piscou, confusa. Sim. Posso ajudá-la? Aylin sorriu. Mas não havia calor ali. Acho que posso ajudar você. Elas conversaram longe dos outros, em uma tenda vazia no canto do campo. Aylin sentou-se em uma cadeira de plástico como se estivesse em um salão de luxo. Mira ficou de pé, desconfortável, sem entender o que estava acontecendo. Você sabe quem eu sou? Perguntou Aylin. Mira balançou a cabeça. Não. Sou a noiva de Karim Darum. As palavras caíram como pedras. Mira sentiu o ar faltar, a garganta apertar. Noiva. Ele tinha noiva e nunca disse nada. Aylin observou a reação dela com atenção clínica. Vejo que ele não mencionou. Mira não respondeu. Apenas olhou para o chão tentando controlar a respiração. Não vim aqui para brigar, continuou Aylin, a voz calma, quase gentil. Vim para te poupar de mais sofrimento. Mira ergueu o olhar confusa. Do que está falando? Aylin cruzou as pernas, ajeitando o vestido. Karim é um homem complicado. Ele carrega muita culpa, e às vezes, essa culpa o leva a fazer coisas irracionais. Se eu não entendo, deixe-me ser clara. Aylin a encarou diretamente. Você sabe por que ele vem aqui? Por que ele financia esse campo? Mira hesitou. Ele quer ajudar. Aylin riu. Baixo. Amargo. Não. Ele quer esquecer. Mira franziu a testa. Esquecer o quê? Aylin respirou fundo, como se estivesse prestes a contar algo doloroso. Há 5 anos, Karim deu uma ordem de evacuação forçada de um campo de refugiados nesta mesma região. Ele queria construir um resort de luxo, um projeto do pai dele, mas as pessoas se recusaram a sair. Mira sentiu o estômago revirar. Houve resistência. Voluntários tentaram proteger as famílias. E então, Aylin fez uma pausa. Houve um bombardeio. Dezenas de mortos. Entre eles, o irmão mais novo de Karim, Kaan. Mira arregalou os olhos. Não? Sim. Aylin assentiu, devagar. Kaan estava lá,
tentando impedir a remoção, e morreu por causa da ordem que o próprio irmão deu. As pernas de Mira fraquejaram. Ela se apoiou na parede da tenda, tentando processar o que acabara de ouvir. Desde então, Karim vive com essa culpa, e por isso ele financia projetos como este. Não por bondade, mas por penitência. Mira balançou a cabeça, as lágrimas já começando a cair. Isso não pode ser verdade. Aylin se levantou, caminhando até ela. E você, Mira, é apenas mais uma forma dele tentar aliviar a consciência. Ele se aproximou de você porque vê em você o reflexo das pessoas que ele destruiu. É pena, não amor. Não. Sim. A voz de Aylin era firme, cruel. Ele nunca te disse a verdade porque sabe que, se dissesse, você o odiaria. E ele precisa que alguém acredite que ele é bom, mesmo que seja mentira. Mira cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Aylin deu um passo para trás, colocando os óculos de volta. Eu vim aqui para te poupar de mais dor, porque eu sei como é amar um homem que nunca será honesto. E você merece mais do que isso. E sem dizer mais nada, ela saiu. Mira ficou ali, sozinha, desmoronando. Tudo fazia sentido agora. O jeito como ele olhava para o campo, a culpa no olhar, a forma como ele sempre parecia estar fugindo de algo. Ele não estava ali por ela. Estava ali por ele mesmo. E ela, ingênua, acreditou que aquilo era amor. Mira apertou as mãos contra o peito, tentando segurar a dor que ameaçava consumi-la. Mas não conseguiu. Porque a verdade doía mais do que qualquer bomba. Karim voltou ao campo 2 dias depois. Ele procurou por ela imediatamente. Perguntou a Tariq, aos voluntários, às crianças. Todos diziam a mesma coisa. Ela está evitando todo mundo. Karim sentiu um aperto no peito. Algo estava errado. Ele a encontrou perto da clínica, carregando suprimentos. Sozinha. Em silêncio. Mira. Ela parou, mas não se virou. Mira, por favor. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. A voz dela era fria, distante, diferente. Karim deu um passo à frente. O que aconteceu? Mira finalmente se virou. E ele viu. Os olhos inchados, o rosto pálido, a dor crua ali, exposta. Você mentiu para mim. Karim sentiu o chão se abrir sob seus pés. Do que você está falando? Você sabe do que estou falando. A voz dela tremeu. Sua noiva me contou tudo. Karim fechou os olhos. Aylin. Mira, eu posso explicar. Explicar o quê? Ela deu um passo à frente, as lágrimas escorrendo. Que você foi o responsável pela morte do seu próprio irmão? Que você destruiu um campo como este há 5 anos? Que você se aproximou de mim apenas para aliviar a sua culpa? Não foi assim. Então como foi? A voz dela subiu. Me diga, Karim. Me diga a verdade. Ele abriu a boca, mas as palavras não saíram, porque não havia como explicar, não havia como fazer ela entender. Mira balançou a cabeça, o rosto contorcido de dor. Eu achei que você era diferente. Achei que você realmente se importava. Mas você é como todos os outros. Você só pensa em si mesmo. Mira, por favor, não. Ela deu um passo para trás. Não toque em mim. Não fale comigo. Não volte mais aqui. Eu não posso... Você pode. E você vai. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Porque se você realmente se importasse com essas pessoas, com esse lugar, você não teria mentido. Você teria confiado em mim. Karim estendeu a mão desesperado. Eu confio em você. Não confia. Ela o encarou, os olhos vermelhos. E eu não confio mais em você. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela se virou e saiu. Karim ficou parado, imóvel, sentindo o mundo desabar ao seu redor. Ele tinha perdido o irmão há 5 anos, e agora havia perdido a única pessoa que o fazia acreditar que ainda podia ser alguém melhor. Ao longe, o sol se punha sobre o campo, mas para Karim já era noite há muito tempo, e dessa vez não havia luz no horizonte. Karim voltou para Istambul como um homem derrotado. Não houve explosão, não houve gritos,
Apenas um vazio profundo que o acompanhava a cada respiração. Ele entrou na mansão em silêncio, subiu as escadas sem olhar para ninguém, trancou-se no quarto e ficou ali, sentado na escuridão, olhando para o nada. A imagem de Mira não saía da sua mente. O rosto dela coberto de lágrimas, a voz quebrada, o olhar de quem acabara de descobrir que tudo era mentira. E talvez fosse mesmo. Talvez ele nunca tivesse ido até ela por amor. Talvez tudo fosse apenas culpa disfarçada de redenção. Karim cobriu o rosto com as mãos e respirou fundo. Mas o ar não chegava aos pulmões. Apenas o peso. Sempre o peso. No dia seguinte, o pai o convocou. Não foi um pedido, foi uma ordem. Karim desceu as escadas devagar, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. O escritório estava como sempre, imponente, frio, cheio de silêncios que diziam mais do que qualquer palavra. Osman Darun estava sentado atrás da mesa, lendo um documento. Não levantou os olhos quando Karim entrou. Sente-se. Karim obedeceu. Por alguns segundos nenhum dos dois falou. O único som era o tic-tac do relógio de parede, um som que Karim odiava desde criança. Finalmente, o pai fechou o documento e o encarou. Você tem sido negligente. Karim não respondeu. Suas ausências frequentes estão gerando comentários. Os investidores estão inquietos. E Aylin está decepcionada. Karim apertou os dedos contra a cadeira, mas manteve a expressão neutra. Eu estava supervisionando os projetos da fundação. Mentira. A palavra veio seca, cortante. Você estava fugindo. Karim sentiu o sangue ferver, mas permaneceu calado. Osman se levantou, caminhou até a janela e olhou para a cidade lá embaixo. Eu entendo que você carrega certas responsabilidades emocionais, mas isso não pode interferir nos negócios, nem nos compromissos que assumiu. Compromissos que o Senhor assumiu por mim. O pai virou-se, os olhos frios. Compromissos necessários para preservar o que construímos. Você sabe disso. Eu sei que o Senhor nunca me deu escolha. Escolha? Osman deu um passo à frente. Você acha que eu tive escolha? Acha que seu avô me deu escolha? Esse império não foi construído com sentimentos, Karim. Foi construído com sacrifício. E eu já sacrifiquei demais. O silêncio caiu sobre a sala como uma lâmina. Osman estreitou os olhos. Do que você está falando? Karim respirou fundo. Por um instante, pensou em contar, em dizer tudo, em acabar com aquela farsa de uma vez. Mas não conseguiu, ainda não. Nada, murmurou. Esqueça. O pai o observou por um longo momento, como se tentasse decifrar o que estava acontecendo. Então voltou para trás da mesa e sentou-se. O casamento com Aylin será em 3 meses, está tudo acertado. Karim ergueu o olhar incrédulo. O senhor já marcou a data? Sim. Sem me consultar? Não havia necessidade. Osman pegou uma caneta e voltou aos papéis. Você fará o que precisa ser feito, como sempre fez. Karim sentiu algo se romper dentro dele. Algo que vinha rachando há anos e finalmente cedeu. Não. O pai parou. Ergueu o olhar devagar. O que você disse? Eu disse não. Karim se levantou, a voz firme pela primeira vez em muito tempo. Eu não vou me casar com Aylin. Osman colocou a caneta sobre a mesa, os dedos cruzados, a expressão impenetrável. Sente-se. Não. Karim, eu não amo aquela mulher. Nunca amei. E não vou passar o resto da vida fingindo que sim, só para proteger o nome Darun. O pai se levantou lentamente, a voz baixa, mas intensa. Você não tem ideia do que está dizendo. Tenho sim. Karim deu um passo à frente. E pela primeira vez na minha vida, estou dizendo a verdade. Os olhos de Osman brilharam, não de raiva, mas de algo mais perigoso. Decepção. Você está me envergonhando. Eu já me envergonhei o suficiente. E o que você acha que vai acontecer se romper esse noivado? Acha que o ministro Serdar vai aceitar isso em silêncio? Que os investidores vão continuar confiando em nós? Eu não me importo. Deveria. O pai se aproximou, o rosto a centímetros do dele. Porque esse império é tudo o que você tem. E se você destruí-lo, não vai sobrar nada. Karim o encarou de volta sem recuar.
Talvez seja exatamente isso que eu preciso. Osman recuou, os olhos arregalados, como se tivesse sido atingido. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Então, devagar, o pai balançou a cabeça. Eu não te reconheço mais. Karim sorriu, triste, amargo. Eu também não. E sem dizer mais nada, virou-se e saiu. Naquela noite, Karim ficou sozinho no terraço. O mesmo lugar onde, meses atrás, a mãe havia tentado consolá-lo. O mesmo lugar onde ele olhava para a cidade e sentia o peso do sobrenome esmagando-o. Mas agora, algo era diferente. Ele não estava mais tentando carregar o peso sozinho. Estava pronto para soltá-lo. Karim pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Rolou até encontrar uma imagem antiga. Uma foto de Kaan sorrindo com o braço em volta dele. Eles eram jovens, felizes, antes de tudo desabar. Karim apertou os olhos, tentando conter as lágrimas. Eu sinto muito, sussurrou para a foto. Eu sinto tanto, Kaan. O vento soprou forte, como se carregasse uma resposta que ele nunca ouviria. Mas então, algo dentro dele se acalmou. Porque, pela primeira vez, Karim entendeu o que precisava fazer. Não para salvar o império, não para proteger o nome Darun, mas para honrar o irmão que morreu por tentar fazer a coisa certa. Ele precisava contar a verdade, toda ela, mesmo que isso destruísse tudo, mesmo que o mundo inteiro o condenasse, porque viver com a mentira era pior do que morrer com a verdade. Karim voltou para dentro, caminhou até o escritório e ligou o computador. Abriu um documento em branco e começou a escrever. Não um comunicado corporativo, não uma justificativa política, mas uma confissão, simples, crua, verdadeira. Ele escreveu sobre a ordem que deu 5 anos atrás, sobre o projeto que colocou o lucro acima de vidas, sobre o irmão que morreu tentando impedi-lo. Escreveu sobre a culpa que carregava todos os dias, sobre a fundação que criou não por bondade, mas por desespero, e escreveu sobre Mira, sobre a mulher que o fez acreditar, ainda que por um breve momento, que talvez ele pudesse ser algo mais do que o sobrenome que herdou. Quando terminou, Karim leu tudo de novo, e pela primeira vez em 5 anos, sentiu algo próximo da paz. Não porque estava livre da culpa, mas porque finalmente estava pronto para enfrentá-la. Ele salvou o documento. Amanhã, entregaria ao conselho. Amanhã, o mundo saberia a verdade. E amanhã, Karim Darun deixaria de ser o herdeiro perfeito, para ser finalmente apenas humano. O salão estava repleto. Jornalistas de todos os canais, acionistas, membros do conselho, representantes do governo. E no fundo, a família Darun. O pai sentado com a postura rígida de sempre, a mãe ao lado, as mãos entrelaçadas no colo. Primos, tios, todos ali, sem saber exatamente por que haviam sido convocados com tanta urgência. Karim estava nos bastidores, sozinho, olhando para o palco através de uma fresta na cortina. As câmeras já estavam posicionadas. A transmissão ao vivo começaria em 5 minutos. Ele respirou fundo. As mãos tremiam. O coração disparava. A boca estava seca, mas a decisão estava tomada. Um assistente se aproximou. Senhor Darun, está pronto? Karim assentiu sem dizer nada. Por um segundo ele pensou em fugir. Bastava virar as costas e tudo continuaria igual. O nome, o império, a mentira. Mas o rosto de Kaan apareceu em sua mente. E atrás dele, o de Mira. Então Karim entendeu. Fugir seria morrer em silêncio. E caminhou em direção ao palco. Quando ele apareceu, o silêncio tomou conta do salão. Karim subiu os degraus devagar, cada passo ecoando no espaço amplo. Posicionou-se atrás do púlpito, ajustou o microfone e olhou para a plateia. Centenas de olhos fixos nele, esperando, julgando. Ele viu o pai ao fundo, a expressão impassível, os braços cruzados. Viu a mãe, os olhos brilhando com algo entre medo e esperança. E então Karim começou a falar. Bom dia, agradeço a presença de todos. A voz saiu firme, mais firme do que ele esperava.
Eu os convoquei aqui hoje porque preciso dizer algo que deveria ter dito há 5 anos. Um murmúrio percorreu o salão. Karim respirou fundo. Há 5 anos, como vice-presidente da Darum Construções, autorizei a evacuação forçada de um campo de refugiados sírios na região de fronteira. O objetivo era dar início à construção de um complexo hoteleiro. Um projeto que prometia lucros significativos para a empresa. Os jornalistas começaram a anotar freneticamente. As câmeras se aproximaram. Karim continuou, a voz agora trêmula, mas firme. As famílias que viviam naquele campo se recusaram a sair. Houve resistência. Voluntários tentaram protegê-las. E então, ele fez uma pausa, engolindo a dor. Houve um bombardeio. Dezenas de pessoas morreram. Entre elas, meu irmão mais novo, Kaan Darum. O salão explodiu em sussurros. Flashes dispararam. Repórteres se levantaram. Mas Karim ergueu a mão pedindo silêncio. Kaan estava lá porque acreditava que aquelas pessoas tinham direito a um lar. Ele estava lá para impedir o que eu havia ordenado. E morreu por isso. Ele fechou os olhos por um segundo, sentindo as lágrimas ameaçarem cair, mas respirou fundo e continuou. Durante 5 anos vivi com essa culpa. Durante 5 anos tentei compensar o que fiz financiando projetos de reconstrução, mas nunca tive a coragem de admitir publicamente. Eu fui responsável. Eu dei a ordem. E por causa dessa ordem, meu irmão e dezenas de inocentes perderam a vida. O silêncio agora era absoluto. Ninguém se mexia. Ninguém respirava. Eu não espero perdão, disse Karim, a voz quebrando. Não mereço. Mas espero que, ao dizer a verdade, eu possa honrar a memória de Kaan e garantir que nenhuma outra família passe pelo que aquelas pessoas passaram. Ele olhou diretamente para as câmeras. Por isso, a partir de hoje, anuncio a criação da Fundação Kaan Darum, uma organização dedicada à reconstrução de vilas, escolas e centros comunitários nas regiões fronteiriças, não como caridade, mas como reparação, como compromisso, como legado. Karim fez uma pausa, deixando as palavras ressoarem. Meu irmão acreditava que todos merecem dignidade. E eu passarei o resto da minha vida tentando provar que ele estava certo. E então, devagar, saiu do palco. O caos tomou conta do salão. Jornalistas gritavam perguntas. Flashes disparavam de todos os lados. Acionistas conversavam em grupos agitados, mas Karim não olhou para trás. Ele caminhou direto para os bastidores, ignorando todos, até chegar a um corredor vazio. Apoiou-se na parede, as pernas fraquejando, o coração ainda disparado. Ele havia feito. Tinha confessado. E agora não havia volta. Foi então que ouviu passos. Karim ergueu o olhar. Era o pai. Osman Darum caminhou até ele devagar, as mãos nos bolsos. A expressão indecifrável. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Karim esperava raiva, esperava decepção, esperava ser deserdado ali mesmo. Mas então, o pai fez algo que ele nunca havia feito. Estendeu a mão e colocou-a no ombro de Karim. Você é meu filho, disse Osman, a voz baixa, mas firme. E pela primeira vez, eu vejo nele o homem que eu sempre quis que você fosse. Karim arregalou os olhos, incrédulo. Pai, você não destruiu o império, continuou Osman. Você o salvou. Porque um nome construído sobre mentiras não dura, mas um nome construído sobre verdade, esse é eterno. Ele apertou o ombro do filho. Kaan ficaria orgulhoso. E pela primeira vez em 5 anos, Karim sentiu as lágrimas caírem livremente, sem vergonha, sem culpa, apenas alívio. Nos dias seguintes, a confissão de Karim tornou-se manchete nacional. Herdeiro Darum confessa. Responsabilidade em tragédia empresário. Cria fundação em homenagem ao irmão morto. Coragem ou estratégia? A confissão que abalou o país. Os jornais debatiam. Os talk shows analisavam. As redes sociais explodiam. Alguns o chamavam de covarde que demorou demais para falar. Outros de herói que teve coragem de assumir a verdade. Mas a maioria via nele algo raro. Humanidade. Porque Karim não tentou se justificar.
Não culpou outros. Não minimizou o erro. Apenas assumiu. E isso, em um mundo de mentiras políticas e corporativas, era revolucionário. A Fundação Kaan Darun foi oficialmente lançada 2 semanas depois. O evento aconteceu no próprio campo de refugiados, onde tudo começou. Centenas de pessoas compareceram. Famílias, voluntários, jornalistas, representantes do governo. E no centro de tudo, Karim. Ele não discursou dessa vez. Apenas inaugurou a primeira escola reconstruída, cortando a fita ao lado de crianças que um dia não tinham nada além de tendas. Agora, tinham esperança. E quando Karim olhou ao redor, viu algo que não esperava. Respeito. Não pelo dinheiro, não pelo sobrenome, mas pelo homem que ele havia se tornado. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Karim olhou pela janela. A cidade brilhava lá embaixo. Mas, pela primeira vez, ele não se sentia preso. Ele havia confessado, havia criado um legado, havia honrado o irmão. Mas ainda faltava algo. Alguém. Karim fechou os olhos e sussurrou o nome que não deixava sua mente. Mira. Ele não sabia se ela havia visto a confissão. Não sabia se ela ainda se importava. Mas sabia que, sem ela, aquela vitória parecia incompleta. Porque ele havia se tornado um homem melhor. Mas queria ser melhor ao lado dela. Mira estava na tenda comunitária quando ouviu. As vozes dos voluntários misturavam-se ao som da televisão velha que ficava no canto. Ela não prestava atenção, nunca prestava. Preferia o silêncio das orações ao barulho do mundo. Mas então, ouviu o nome. Karim Darun. Ela parou. A mão que segurava a caneta ficou suspensa no ar. Um dos voluntários aumentou o volume. Em coletiva de imprensa transmitida ao vivo, o empresário Karim Darun admitiu publicamente sua responsabilidade na tragédia que resultou na morte de seu irmão e dezenas de refugiados há 5 anos. Mira virou-se devagar. Na tela, Karim estava diante de um púlpito. O rosto pálido, os olhos vermelhos, a voz quebrando. Ela não conseguiu se mover. Apenas ficou ali, olhando. Kaan estava lá porque acreditava que aquelas pessoas tinham direito a um lar. Ele estava lá para impedir o que eu havia ordenado. E morreu por isso. As palavras ecoaram dentro dela como trovões distantes. Ele estava confessando, publicamente, diante de todos. Eu não espero perdão. Não mereço. Mas espero que, ao dizer a verdade, eu possa honrar a memória de Kaan. Mira sentiu os olhos arderem. As lágrimas começaram a cair antes que ela pudesse impedi-las. Porque ela conhecia aquele olhar, aquela dor, aquela culpa. E pela primeira vez entendeu que ele não estava mentindo. Nunca esteve. Ele apenas carregava algo que não sabia como dividir. Nos dias seguintes, Mira não conseguiu pensar em outra coisa. A confissão estava em todos os jornais, em todas as conversas. O nome Darun era manchete nacional. Alguns o chamavam de covarde, outros de herói. Mas Mira sabia que ele não era nenhum dos dois. Era apenas um homem tentando se libertar do peso que carregava. E ao contrário do que Aileen dissera, não era por pena. Era por redenção. Ela passou noites orando, pedindo clareza, pedindo força. Porque perdoar não era fácil. Perdoar era escolher acreditar que as pessoas podiam mudar. E ela não sabia se estava pronta para fazer essa escolha. Até que uma manhã, enquanto caminhava pelo campo, viu uma criança correndo com um livro nas mãos. Olha, Mira, a escola nova tem livros de verdade. A criança sorria. Os olhos brilhavam. E Mira percebeu algo. Aquela escola existia por causa dele. Aquelas crianças tinham esperança por causa dele. E talvez, só talvez, ele merecesse uma chance de provar que era real. Mira pegou o ônibus até Istambul sem avisar ninguém. Não sabia se ele estaria lá. Não sabia se a deixariam entrar. Não sabia nem o que diria se o visse. Mas precisava ir. Precisava ver com os próprios olhos. Quando chegou ao prédio da Darun Construções, ficou parada na calçada, olhando para a torre de vidro que se erguia imponente contra o céu. Aquele era o mundo dele. Um mundo ao qual ela nunca pertenceu. Mas mesmo assim, entrou.
A recepcionista a olhou com surpresa. Posso ajudá-la? Eu preciso falar com Karim Darum. Tem agendamento? Não. A mulher hesitou, mas algo no olhar de Mira a fez pegar o telefone. Como é seu nome? Mira. Mira El Saad. Houve uma pausa. A recepcionista falou baixo ao telefone. E então, devagar, desligou. Ele vai descer. Mira esperou no saguão, de pé, as mãos entrelaçadas na frente do corpo. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos ao redor podiam ouvir. E então, as portas do elevador se abriram. Karim saiu. Ele parou ao vê-la, os olhos arregalados, como se não acreditasse que ela estava ali. Por um longo momento, nenhum dos dois se mexeu. Apenas se olharam. Ele parecia diferente. Mais magro, mais cansado, mas também mais leve. Como se um peso invisível tivesse sido retirado dos ombros. Devagar, Karim caminhou até ela. Parou a poucos passos de distância. E não disse nada. Apenas estendeu a mão. Um gesto simples, humilde, vulnerável. Como se estivesse pedindo, não exigindo. Como se estivesse dizendo, eu entendo se você não quiser, mas estou aqui. Mira olhou para a mão estendida. E então, devagar, colocou a sua sobre a dele. Os dedos se entrelaçaram, firmes, quentes, reais, e algo dentro dela se quebrou. Todas as barreiras que havia erguido, todas as dúvidas, toda a dor, desmoronaram. Mira deu um passo à frente e o abraçou, forte, desesperada, como se estivesse segurando alguém que quase perdeu. Karim ficou imóvel por um segundo, como se não acreditasse. E então, devagar, envolveu-a nos braços e a segurou de volta. Eles ficaram assim por um longo tempo, no meio do saguão movimentado, pessoas passando ao redor, o mundo continuando. Mas ali, naquele abraço, o tempo parou. Não havia palavras, não havia beijos. Apenas dois corações que finalmente encontraram o caminho de volta. Mira enterrou o rosto no peito dele e deixou as lágrimas caírem. Eu vi, sussurrou. Eu vi o que você fez. Karim apertou os braços ao redor dela, a voz embargada. Eu sinto muito, por tudo. Eu sei. Eu deveria ter confiado em você desde o início. Eu sei. Ela se afastou um pouco, o suficiente para olhar nos olhos dele. Mas você confiou agora. E isso importa. Karim segurou o rosto dela com as mãos, os polegares limpando as lágrimas. Você me perdoa? Mira fechou os olhos, respirando fundo. E então, devagar, assentiu. Sim. A palavra saiu como uma oração, como uma libertação. E Karim sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Eles saíram juntos do prédio. Caminharam pelas ruas de Istambul sem destino, apenas conversando, apenas existindo. Karim contou sobre a confissão, sobre o pai, sobre a fundação. Mira contou sobre as crianças do campo, sobre a escola nova, sobre a esperança que ele havia devolvido, e aos poucos o silêncio entre eles deixou de ser pesado, tornou-se confortável, como se finalmente não houvesse mais segredos. Quando o sol começou a se pôr, eles pararam em uma praça. Karim olhou para ela, os olhos brilhando. O que acontece agora? Mira sorriu, suave, sincero. Agora, recomeçamos. E pela primeira vez desde que se conheceram, o futuro não parecia impossível. Parecia apenas distante, mas alcançável. Juntos. A cerimônia aconteceu ao pôr do sol. Não em um salão de luxo, não em uma mesquita grandiosa, mas ali, no lugar onde tudo começou, no coração do campo que um dia foi destruído e agora se erguia novamente, transformado em vilarejo, em lar, em esperança. A família Darum estava presente. O pai de Karim, ao lado da mãe, observava em silêncio. Pela primeira vez não havia rigidez em seu olhar, apenas aceitação. Porque aquela mulher, a jovem cristã síria que nada possuía além da fé, havia salvado o filho que ele quase perdera para a culpa. E por isso, ela merecia ser chamada de Darum. A cerimônia começou com a bênção do ímã. Karim estava de pé,
vestindo um terno simples, as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Mira, ao lado dele, usava um vestido branco de mangas longas, o véu cobrindo o cabelo, deixando apenas o rosto à mostra. Ela estava linda, mas não pela roupa, nem pelo véu, nem pelas flores que segurava, mas pela luz nos olhos, pela paz no sorriso, pela certeza de que aquele era o momento certo. O imã falou em árabe, palavras que ecoavam como orações antigas. Falou sobre união, sobre respeito, sobre dois corações que escolheram caminhar juntos diante de Deus. Karim escutava cada palavra como se fosse a primeira vez que ouvia. E quando o imã perguntou se ele aceitava Mira como esposa, a voz dele não tremeu. Sim, aceito. Mira sorriu e respondeu o mesmo. Sim, aceito. Depois, foi a vez da comunidade cristã. Os voluntários, as crianças, as famílias que Mira ajudara durante anos, todos reunidos sob uma tenda simples, decorada com flores silvestres. Não havia padre, apenas um pastor voluntário, de voz suave e mãos calejadas, que abençoou a união com palavras de esperança e graça. O amor não faz distinção de fé, disse ele. Deus habita onde há verdade, e vocês, ao escolherem um ao outro, escolheram a verdade. Karim segurou a mão de Mira. Ela apertou de volta. E quando o pastor disse: "Você pode beijar a noiva", Karim se inclinou devagar. O beijo foi suave, breve, mas carregado de tudo o que eles haviam vivido. A dor, a culpa, o perdão, a redenção. E quando se afastaram, os olhos de Mira brilhavam de lágrimas, mas eram lágrimas de felicidade. A festa foi simples: música, comida, risos. As crianças corriam entre os adultos. Os mais velhos dançavam. As duas famílias, a de sangue e a de escolha, se misturavam como se sempre tivessem pertencido uma à outra. E no meio de tudo, Karim e Mira apenas observavam, de mãos dadas, em silêncio, sabendo que aquele era o início de algo novo, algo que nenhum dos dois jamais imaginou possível. Quando a noite caiu, Karim a levou até a casa. Não era grande, não era luxuosa, mas era deles. Construída sobre o mesmo solo onde 5 anos antes tudo havia desabado, onde Caã morrera, onde a culpa nascera. Mas agora, ali, erguia-se um lar, simples, de paredes brancas e janelas abertas para o deserto. O vento entrava suave, trazendo o cheiro de areia e jasmim. Dentro, lamparinas lançavam luz dourada sobre lençóis claros. O silêncio era profundo, apenas quebrado pelo som distante da música que ainda ecoava do vilarejo. Karim fechou a porta atrás deles, e quando se virou, Mira estava parada no centro do quarto, as mãos entrelaçadas na frente do corpo, o véu ainda cobrindo o cabelo. Ela o olhava, e havia algo nos olhos dela. Não medo, mas vulnerabilidade, confiança. Karim caminhou até ela devagar. Parou a poucos centímetros, ergueu a mão e com cuidado tocou o véu. "Posso?" Mira assentiu, a respiração acelerada. Ele puxou o tecido devagar, revelando os cabelos escuros que caíam sobre os ombros dela. Por um momento, apenas observou, como se estivesse vendo algo sagrado. Então tocou o rosto dela. Os dedos deslizaram pela linha do maxilar, pelo pescoço, pelos ombros. Mira fechou os olhos, tremendo sob o toque. "Você está nervosa", sussurrou Karim. "Estou." "Não precisa estar." Ela abriu os olhos, e ele viu tudo ali. A dúvida, o desejo, a fé. Eu sei." Karim segurou o rosto dela com as 2 mãos. "E eu vou cuidar de você, prometo." Mira respirou fundo e assentiu. Karim a beijou. Devagar, profundo, como se tivesse todo o tempo do mundo. As mãos dele deslizaram pelas costas dela, encontrando os botões do vestido. Ele os abriu um a um sem pressa, enquanto os lábios dela se abriam sob os dele. O vestido caiu ao chão em um sussurro de tecido. Mira ficou ali, vulnerável, tremendo levemente sob o olhar dele. Mas não de medo, de desejo. Karim tirou a camisa, puxou-a para mais perto.
A pele dela encontrou a dele, quente, suave, viva. E pela primeira vez não havia barreiras, apenas eles dois. Ele a guiou até a cama. Deitou-a com cuidado sobre os lençóis claros. A luz das lamparinas brincava sobre a pele dela, dourada e suave. Karim se deitou ao lado, tocando-a devagar. Os dedos traçavam caminhos, pelo ombro, pelo braço, pela curva da cintura. Mira arfava, os olhos fechados, o corpo reagindo a cada toque como se estivesse descobrindo algo novo. "Olhe para mim", pediu Karim. Ela abriu os olhos, e o que ele viu ali o desarmou completamente. Confiança, amor, entrega. Ele a beijou de novo, mais profundo, mais intenso, e então, devagar, se moveu sobre ela. Mira prendeu a respiração. As mãos dela agarraram os ombros dele, os dedos afundando na pele. "Respire", sussurrou Karim contra os lábios dela. "Estou aqui." E com cuidado, com ternura, ele a fez sua. O mundo pareceu desaparecer. Havia apenas eles. O movimento suave, a respiração que se misturava, o calor, o som dos corações batendo em uníssono. Mira sentia tudo, a dor breve que logo se transformou em algo diferente, em plenitude, em conexão, em amor. Ela o segurou com força, o rosto enterrado no pescoço dele, sussurrando palavras que ele não entendia, mas sentia. Karim se movia devagar, reverente, como se cada gesto fosse uma oração. E quando finalmente chegaram ao ápice, juntos, foi como se o universo inteiro se alinhasse. Depois, ficaram deitados em silêncio, o corpo dela sobre o dele, a respiração ainda acelerada, os dedos entrelaçados. O luar entrava pela janela, iluminando a pele dela, tornando-a quase etérea. Karim passou os dedos pelos cabelos dela, devagar, em um gesto que era puro amor. "Você está bem?" perguntou baixo. Mira ergueu o rosto e sorriu, um sorriso suave, satisfeito, cheio de paz. Estou mais do que bem." Ele a beijou na testa. "Agora nada mais nos separa." Ela fechou os olhos e apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater firme e constante. E pela primeira vez, sentiu-se completa. Naquela noite, o passado foi enterrado. E o amor nasceu, puro e inteiro, sobre as cinzas do que um dia os destruiu. Karim e Mira não eram mais apenas dois corações feridos tentando se curar. Eram um, que nada, nem a fé, nem o sangue, nem o mundo, poderia desfazer o que Deus havia unido. 2 anos se passaram como um suspiro, e o mundo havia mudado. O campo que antes era só poeira e tenda, agora respirava vida. Casas brancas refletindo o sol, crianças correndo entre flores recém-plantadas, vozes misturadas ao cheiro de pão saindo dos fornos. O que um dia foi desespero, agora era lar. A Fundação Kaan Darun não era mais apenas um nome. Era um legado vivo. Escolas erguidas em 3 países, vilas reconstruídas, famílias que pela primeira vez em anos tinham um lugar para chamar de lar. E no centro de tudo, 2 pessoas que aprenderam que o amor não era sobre fugir da dor, era sobre transformá-la em algo maior. Karim estava de pé no terraço da casa, segurando o filho nos braços. Kaan tinha 1 ano e meio. O nome era uma homenagem ao tio que nunca conheceria, o irmão que Karim perdera, mas cujo legado vivia em cada sorriso do filho. Cabelos escuros como os da mãe, olhos curiosos como os do pai, e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. O menino apontava o dedo para o horizonte, balbuciando sons que ainda não eram palavras, mas que pareciam carregar sentido. Karim encostou o rosto no cabelo do filho e fechou os olhos. O cheiro dele, leite, sabão e sol, era o cheiro da paz. "Sim, pequeno", disse ele sorrindo. "Aquilo tudo é nosso, seu, da sua mãe, de todos que acreditaram." Kaan riu, batendo as mãozinhas no rosto do pai. E Karim sentiu algo que não sabia que era possível sentir. Paz, completa, verdadeira, inabalável. Mira saiu da casa, trazendo uma bandeja com chá. Usava roupas simples, um vestido leve, o cabelo solto ao vento. Não havia joias, não havia luxo, mas ela era a mulher mais rica do mundo, porque tinha tudo o que importava.
Ela colocou a bandeja sobre a mesa e se aproximou devagar, o vestido balançando com o vento. Beijou a bochecha do filho e depois a de Karim. Ele está inquieto hoje, disse ela sorrindo. Como o tio dele, respondeu Karim, baixo. Mira tocou o braço dele, em silêncio, e Karim entendeu, como sempre. Kaan estaria orgulhoso, ela murmurou. Ele não respondeu. Apenas olhou o vilarejo abaixo, os olhos marejados. Às vezes o amor era isso, o que se dizia quando nenhuma palavra bastava. Eles sentaram-se juntos, observando o pôr do sol. O céu se tingia de fogo e ouro, e a luz beijava os telhados brancos. O vento trazia o som de risadas, de sinos e de passos, e tudo soava como oração. Abaixo, crianças corriam pelas ruas. Mulheres conversavam nas portas das casas. Homens trabalhavam nos campos recém-cultivados. Karim olhou para Mira. Ela segurava Kaan no colo, cantarolando baixo uma canção que ele não reconhecia. O filho já cochilava, a cabecinha apoiada no ombro da mãe. E Karim observou a mulher e o filho à sua frente e percebeu que a redenção tinha um rosto. E aquele rosto sorria. "Você está feliz?" perguntou Mira, de repente, virando-se para ele. Karim sorriu. "Mais do que jamais imaginei ser possível. Mesmo sem os jantares de gala, sem os eventos, sem as capas de revista." Ele riu, baixo. "Especialmente por isso." Mira sorriu. E então, devagar, estendeu a mão livre. Karim a segurou. E ficaram assim, em silêncio. Apenas existindo. Porque às vezes as palavras não eram necessárias. Às vezes a presença era suficiente. O Império Darum ainda existia. Mas era diferente agora. Não era mais apenas sobre lucro, sobre expansão, sobre domínio. Era sobre equilíbrio. A empresa continuava prosperando. Mas ao lado dela crescia a fundação. Lado a lado, uma alimentando a outra. Contratos eram assinados com cláusulas de responsabilidade social. Projetos eram escolhidos não apenas pelo retorno financeiro, mas pelo impacto humano. E o nome Darum, que um dia fora sinônimo de poder frio e calculista, agora era sinônimo de esperança. O pai de Karim ainda comandava o conselho, mas com uma visão diferente, porque ele também havia aprendido algo, que um império construído sobre a dor de outros não durava, mas um império construído sobre compaixão, esse era eterno. Quando o sol finalmente se escondeu atrás das montanhas, Karim se levantou. Pegou o filho adormecido dos braços de Mira e o levou para dentro, deitando-o com cuidado no berço. Kaan suspirou no sono, virando-se de lado, segurando o próprio punho. Karim ficou ali por um momento apenas observando, e sussurrou baixo: "Eu prometo que você vai crescer em um mundo melhor do que o que eu encontrei. Eu prometo que você nunca terá que carregar o peso que eu carreguei. E prometo que você saberá desde cedo que o verdadeiro poder não está em quanto você tem, mas em quanto você pode dar." Ele beijou a testa do filho e saiu do quarto. Lá fora, Mira o esperava. Eles caminharam até a beira do terraço e ficaram lado a lado, olhando para o vilarejo iluminado por lamparinas e estrelas. "Você acha que fizemos o suficiente?" perguntou Karim baixo. Mira olhou para ele. "Fizemos o que podíamos e continuaremos fazendo. Todos os dias." Ela segurou a mão dele. "Mas sim, Karim. Você fez o suficiente. Você se redimiu, você se libertou." Ele apertou a mão dela. "Não teria conseguido sem você." "Eu sei." Ela sorriu. "Mas você também me salvou. Não percebe? Nós nos salvamos um ao outro." Karim virou-se para ela e a puxou para um abraço. Mira apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater. Firme, constante, vivo. E entendeu que aquele era o som da vitória. Não a vitória de guerras ou conquistas, mas a vitória silenciosa de quem escolheu o amor quando o ódio era mais fácil. De quem escolheu a verdade quando a mentira era mais segura. De quem escolheu reconstruir quando destruir teria sido mais rápido. Naquela noite, sob um céu repleto de estrelas, Karim e Mira entenderam algo que poucos compreendem em uma vida inteira. Que o verdadeiro poder não está no dinheiro, não está no nome,
não está no controle. O verdadeiro poder está em devolver esperança onde um dia só havia dor. Está em transformar cinzas em alicerces. Está em amar, mesmo quando o mundo diz que é impossível. E enquanto o vento soprava suave, carregando o som distante de crianças rindo, eles souberam que haviam vencido, não contra inimigos, mas contra si mesmos, contra a culpa, contra o medo, contra o passado. E agora, finalmente, eram livres. O vento soprou pelo deserto, movendo as lamparinas do vilarejo como pequenas estrelas caídas. Karim olhou para o céu e sussurrou: "Obrigado, Kaan." E o silêncio respondeu: "Não com voz, mas com paz. Porque alguns milagres não falam, apenas acontecem." Se essa história tocou o seu coração, comenta de onde está assistindo, deixa o like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Das cinzas da guerra nasceu um lar. Da culpa do passado nasceu a paz. E do amor entre duas fés nasceu o legado da esperança. Porque o amor verdadeiro não apaga o passado, ele o transforma.